Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao desafio Sem Medo dos Vídeos. Eu sou Duval Alexandre e nessa primeira aula eu vou te mostrar quais são os 3 pilares para poder tirar toda essa confusão da tua cabeça, te fazer entrar em movimento e realmente começar a gravar os vídeos e você ter resultado. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso te mostrar como é que eu cheguei até aqui. Há 4 anos atrás a gente começava a gravar vídeos. A gente tinha um escritório, tinha alguns sócios e aí a gente queria mostrar a nossa ideia para o mundo. Queria começar a mostrar para as empresas o nosso potencial para poder atrair mais clientes. E aí, como é que tudo rolou, né? No início, era só com o celular, a gente usava o próprio microfone que usava do fone de ouvido, um monte de iluminação espalhada, era lâmpada aqui, outra lâmpada ali, tudo mais, enfim, era uma bagunça gigante. A gente empilhava livros, né, para poder pendurar algumas iluminações, era iluminação pelo chão, enfim. No início a gente só tinha na cabeça a ideia de mostrar os nossos serviços, de mostrar o que a gente sabia fazer. E fazer vídeo era muito mais complexo. A gente tinha muita pausa para poder começar a escrever. O primeiro script do nosso vídeo demorou uma semana inteira, a gente passou quase uma tarde inteira gravando e aí a gente não sabia editar. A gente pegou todo o nosso conteúdo, tudo que a gente gravou e mandou para um cara de Caruaru editar. E esse cara era amigo nosso, né? E aí era muito conteúdo, se não me engano, eram 3 câmeras que a gente tinha colocado, uma câmera aqui, uma central e outra aqui. A principal era até emprestado. E aí câmeras que eu digo, tipo celulares, né? Tipo, a gente colocou espalhado. E imagina só, cada um tinha o lapela, né? No caso, não era nem lapela, era o microfone mesmo, que era do fone de ouvido conectado no celular, que estava no bolso. E depois a gente juntou tudo isso, juntou as 3 câmeras, juntou os 3 arquivos dos celulares, lá do áudio, e mandou pro cara tratar. E aí, cara, foi muito interessante, porque o nosso primeiro vídeo a gente gravou dessa forma, mandou para Caruaru, mandou pro cara editar, ele devolveu com algumas semanas, e era muito trabalhoso. Toda vez que a gente ia gravar algum conteúdo, a gente tinha que preparar um grande script, a gente tinha que preparar a gente usava até uma base lá de script, de um dos livros que a gente tinha comprado, do Roberto Chinachique. E aí, quando a gente ia gravar, era muita iluminação, dava um trabalho do caramba, tipo, movia estante, botava iluminação, separava as coisas, e aí quando terminava, desligava tudo. O que a gente tinha de iluminação era algumas luminárias que a gente trazia de casa, então assim, tinha que levar tudo para casa novamente, e sabe, aquele transtorno inteiro para gravar vídeos. E aí, era tão pesado, tão demorado, a gente investia tanta energia que só para gravar e depois para editar. Um dos nossos sócios, o Pedro ele passava um tempão aí editando, ele era quem tinha o conhecimento, né, para poder editar o material. Cara, demorava muito, era muita energia. E o que era mais decepcionante é quando a gente postava, tinha 1, 2 visualizações. E essas visualizações aí, era a gente mesmo que assistia, sabe? E aí aquele sentimento, né, de ter tanto talento, aquele sentimento de ter muito conhecimento, mas não ter resultado. Isso devastava a gente, isso era muito pesado. E aí a gente sabia que também no offline era muito difícil, né? A gente tinha que prospectar 1 a 1, tá ligando para cliente, tá indo atrás, marcando reunião, levando não. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que o jeito que a gente fazia as coisas, o jeito que a gente aprendeu a fazer os vídeos, aprender a realmente usar a internet, estava errado. A gente tinha muito conhecimento, mas do nosso trabalho e não da ferramenta da internet, não da ferramenta do vídeo. Como fazer um vídeo melhor, como é que gravava com pouca iluminação, sabe? Aqui, a gente tô com 2 luzes aqui agora. E na época a gente usava quase 6 iluminações, muito espalhado, refletia em óculos, vinha de baixo, parecia que tava, sabe, com um monte de olheira, ou de cima, que dava uma sombra do caramba aqui assim. Então, era muito desgastante. E a gente percebeu que tudo que a gente fazia para usar a internet e para gravar vídeos estava errado. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais ainda. Saber mais sobre iluminação, saber mais sobre vídeo, saber mais como é que contava uma boa história. E aí a coisa começou a fazer a grande diferença. Só que teve um detalhe, eu acabei saindo do design e migrando para o vídeo. Porque foi onde eu vi que eu tinha muito mais habilidade, onde eu sabia muito mais me envolver e começar a pegar as histórias certas. E foi onde eu pensei, chega
de ter tanto conhecimento, chega de ter tanto potencial e ter pouco resultado. E aí foi quando realmente a coisa mudou. A internet, os vídeos começaram a me dar voz, as pessoas começaram a me ouvir mais. Eu comecei a ter mais autonomia para que as pessoas realmente me ouvissem. E a batalha ao longo desses 4 anos foi muito pesada. Noites sem dormir, estudando bastante, vários vídeos, vários tutoriais na internet. Gastei muito dinheiro em material e que na verdade alguns dos materiais eu nem usei. Mas isso fez com que eu aprendesse. Isso fez com que eu realmente começasse a olhar para coisa muito mais simples, muito mais clara, muito mais direta, muito mais envolvente e que contasse a narrativa certa. E é por isso que eu quero que você saia desse desafio economizando 4 anos de batalha. Que você saia desse desafio perdendo o medo de fazer vídeo e que você comece a ganhar seu espaço na internet. Sabe por quê? Porque o medo te leva a não ter resultado. Agora imagina que você está de frente a uma ponte e do outro lado dessa ponte tem os resultados que você quer alcançar. E para você atravessar essa ponte, logo abaixo tem o rio. E esse rio é toda a justificativa para você não fazer vídeo. É o medo que você tem do julgamento da sua família, o medo que você tem do julgamento dos seus amigos, o medo que você tem do que as pessoas vão achar do teu conteúdo, o ego, o seu ego falando que você tá feio, que você tá sem maquiagem, que o teu conteúdo não é bom, que você gagueja demais, que você blá blá blá, que você blá blá blá. E justamente essa ponte é o seu medo. E você tem que passar sobre ela para que você alcance o seu resultado. Então imagina só o que está acontecendo. O medo é a ponte, você tem que atravessar. Embaixo está tudo que te bloqueia. E pensando bem nisso aí, essa ponte, né, ela acaba sendo o pretexto para o contexto. O teu contexto, né, para que você não faça, para que você se mantenha no mesmo lugar. Mas você precisa entrar em movimento, você precisa agir. O que leva muitas pessoas a desistirem assim que começam a dar os primeiros passos é justamente por achar que não sabe muito e começa a se lotar de conteúdo na internet. Porque tem muita gente falando o que você tem que postar no Facebook, no Instagram, você tem que postar no Twitter, tem que postar no YouTube, tem que postar no LinkedIn, ter grupo de WhatsApp, ter grupo de Telegram. Já imaginou tanto de confusão que essas pessoas causam na cabeça da audiência? Já imaginou tanto de coisa que você tem que fazer que você trava? É justamente porque essas pessoas têm uma grande equipe para poder gerenciar todas as redes sociais. E isso acaba com que você, que está sozinho, comece a olhar para isso tudo e comece a se sentir incapaz de fazer alguma coisa. E aí você trava. Porque é tanta informação, é tanta coisa que as pessoas falam. São tipo, você tem que fazer 2 lives por semana, 2 lives densas, você tem que postar todo dia conteúdo menor. E aí você vai se lotando e tudo mais e pensando que tem que postar em todas as redes sociais. Isso é um mito. Isso é uma coisa que as pessoas falam porque tem grandes equipes. E aí você acaba se travando porque você é um exército de uma pessoa só. E o que acontece é que por tanta informação, por tanta coisa que botam na tua cabeça, em menos de 1 semana postando conteúdo você já desiste. E aí mais uma vez, justifica o teu medo, que é o pretexto para o teu contexto. E agora está na hora de te mostrar o jeito que eu acho mais correto para se fazer. Está na hora de te mostrar que você tem que entrar em ação e ter mais clareza do que você vai estar fazendo. E existem 3 pilares que eu vou te explicar agora para que você comece a entrar em ação e comece a retirar toda essa confusão que colocaram na tua cabeça. E o primeiro pilar é: domine uma rede social de cada vez. Essa ideia de que você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo gasta muita sua energia, suga tudo que você tem. E no final, de verdade, você não fica bom em nada. E qual rede social que eu recomendo? Aqui, o Instagram. As pessoas estão aqui para criar relacionamentos, as pessoas estão aqui para saber quem é você, o que você faz, o que você acredita, querem saber sobre o seu dia, sobre a sua rotina, sobre o que você faz e etc, etc. Então, a rede social que você tem que focar primeiro é aqui no Instagram. E o pilar número 2 é: entenda a diferença entre feed e story. Quando você entende as regras do Instagram, quando você entende o potencial de cada um, as suas incertezas diminuem e você começa a postar muito mais conteúdo com clareza. Então no feed você mostra o que você faz, o que você acredita, por que você faz o que você faz, você reforça a sua cultura, reforça na cabeça das pessoas o que você faz e por que você faz. O feed é como se fosse uma bala de prata, então você não tem que estar desperdiçando.
Nada de postar uma foto mais ou menos, nada de postar um conteúdo ruim, nada de postar uma foto da tua bebida, da tua comida do cachorro quente que comprou lá na esquina, nada de postar um conteúdo que tem apenas uma palavra só. Então, quando você vai postar no feed, você vai ter que entender que ali é uma grande chance para você criar um ponto forte de relacionamento. Então, poste um texto, poste um conteúdo mais denso, poste uma ideia mais forte. E no feed, você tem que estar postando apenas 2 vezes por semana. É muito suficiente. E já nos stories você mostra um recorte da sua vida. Ele fala muito mais sobre quem você é. E aí você começa a ter um gancho para conectar com o conteúdo do teu feed, que vai justificar toda a tua ideia. Então, tu não tem que estar simplesmente falando bom dia pessoal, bom dia pessoal. E aí você gasta 3 stories para falar só sobre bom dia. Então assim, o recorte você tem que entrar já direto no conteúdo, você já tem que entrar direto na tua ideia. Então nos stories você tem que ser muito mais enérgico, muito mais claro, mais direto ao ponto. Nada de ficar deitado, nada de ficar eu acho que, cara, não tem essa de estar demorando, tem só 15 segundos para passar a tua ideia. E quando você se estende demais, 3, 4 stories, só para dar um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, as pessoas se cansam e pulam logo os teus stories. Então você tem que entender que story é um recorte da sua vida, story você mostra quem você é. O story é como se você mostra uma versão mais melhorada sua. E agora você já sabe a diferença entre feed e story. Quando for no último dia do nosso desafio, na última sexta-feira, no dia 23, eu vou estar trazendo para você um conteúdo sobre linha de criação, linha editorial. É onde você vai estar criando, de fato, estruturando o que você vai estar postando no feed e no story. Você vai estar criando um cronograma de postagem para que você seja muito mais claro, muito mais direto. E também, no último dia do desafio, eu vou estar deixando um script onde você vai estar usando qual formato ideal para você fazer os seus vídeos, para contar a história do jeito certo. Esse mesmo script é o que eu também uso para fazer os meus textos que vão para o feed aqui do Instagram, beleza? Agora vamos para o pilar número 3, que é vídeos curtos que somem rápido. Agora eu vou estar passando uma ferramenta para você que me ajudou a perder o medo das câmeras e a de fato começar a pegar meu espaço na internet. E essa ferramenta chama-se Story. Isso mesmo. Os stories aqui do Instagram. E aí, como eu expliquei agora há pouco, como é que você usa o story corretamente, ela é uma ferramenta que te ajuda a entrar mais rápido em ação. Por quê? Porque ela não precisa de edição. Você não tem que simplesmente fazer um vídeo, baixar no celular ou baixar no notebook e sair editando. Na verdade, os stories do Instagram, eles já cortam tudo em 15 segundos, né? Então você não precisa ter diversos filtros você não tem que fazer a edição no computador. Você já tem ali diversos filtros, você já tem ali diversos formatos que te ajudam a deixar mais esteticamente bonito a tua cena, esteticamente bonito. Até maquiagem, se você quiser colocar, você coloca. E aí uns stories curtos, né? São só 15 segundos, são vídeos curtos. Você vai treinar a tua habilidade de ser muito mais rápido, de ser muito mais enérgico, de ser muito mais claro com a tua ideia. Agora, você percebe a diferença que essa ferramenta traz sobre a nossa ideia, sobre o nosso conteúdo? Ela de fato, ela constrói para que a nossa mensagem, né? Ela constrói a forma para que a nossa mensagem flua melhor. Porque justamente a mensagem ela é construída por conteúdo e forma. Então ela consegue dar uma forma melhor. Porque a gente tem filtro, a gente tem 15 segundos, tem um formato de edição já cortado e aí a gente tem muito mais clareza. E um outro ponto importante dos stories é porque se você errar, você pode ir lá e pode apagar, porque foram apenas 15 segundos. Então se você erra, você apaga. E tem um outro ponto, se você tem medo de passar vergonha, os stories só ficam no ar por 24 horas. E se você por acaso não gostar, ou enfim, se você se arrepender de postar, você vai lá e apaga o teu story. Então assim, você tem tudo na palma da sua mão para poder controlar o conteúdo, controlar o que você quer. E foi com os stories que eu comecei a perder o medo de falar de frente às câmeras. Foi com os stories que eu comecei a ganhar muito mais confiança, muito mais clareza sobre o que eu queria falar. Porque você tem só 15 segundos para contar uma ideia. Pronto, agora você tem 3 pilares que vão te ajudar de verdade a entrar em ação e que você saia da inércia. Mas é o seguinte, não parou por aqui. Essa aula de hoje, desse desafio, você vai sair com um exercício. E esse exercício é justamente para que você aplique e comece a ter resultado hoje mesmo. Então, qual vai ser o exercício? Você vai postar 10 stories hoje e 10 stories amanhã. Porque na quarta-feira, na nossa segunda aula do desafio, você já vai ter um exercício novo. Então, como é que vai ser dividido esses 10 stories? Vamos lá.
O primeiro story você vai dar um print dessa aula e vai dizer o que você aprendeu e vai postar. Os outros 6 stories você vai estar falando sobre o profissional que você é e no que você acredita. E os outros 3 stories vai ser sobre a sua rotina em casa e no seu trabalho. Então assim, entenda, são recortes da sua vida. Não tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Entra direto, vai logo sendo enérgico, claro, objetivo, tá bom? Então aí você vai fazer esses 10 stories, 1, 6, 3, né? 1, print a aula, 6 sobre o profissional que você é e 3 sobre a sua rotina de trabalho e em casa, beleza? Agora é com você. Se você não quiser aplicar o que eu ensinei até agora, você pode contar com o resultado que você tem e deixar que outras pessoas tenham o resultado que você poderia ter, que outras pessoas tomem a sua audiência, que outras pessoas fiquem com o seu lugar na internet. E se por acaso você quiser aplicar o que eu ensinei até agora e você entrando em ação, eu tenho certeza, você vai ser reconhecido pelo espaço que você está criando na internet, você vai ser reconhecido pela diferença que você faz no tipo de conteúdo que você posta. E não deixar que outras pessoas postem qualquer coisa. E agora isso realmente, isso só depende de você. Então é isso, chegamos ao fim da nossa primeira aula do desafio Sem Medo dos Vídeos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então curta esse vídeo, comenta aqui abaixo, marca aquela pessoa que você acha que vai tirar todo o proveito desse conteúdo. Então, um grande abraço, a gente se vê na próxima quarta-feira com a nossa segunda aula do desafio. Beleza? Até mais!